Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje são 4 de maio de 2020 e nós vamos aqui continuar nossos estudos aqui, dando sequência em língua portuguesa, certo? A partir da página 51, tá bom? Aqui na página 51 nós vamos estudar a pontuação, nós vamos estudar aí hoje alguns sinais de pontuação, certo? E aí você vai observar aqui nesse trecho, tá? Alguns sinais de pontuação que nós temos aqui. Nós temos os 2 pontos e temos o travessão. Então o cão disse para si mesmo. Por que foi usado esses 2 pontos, não é? Esses 2 pontos ele foi utilizado para introduzir a fala do personagem, ó, que está aqui, onde tem esse travessãozinho aqui, ó. E o travessão, ele é utilizado em diálogos, indica o início da fala de um personagem, certo? Então, você já sabe que nesse caso aqui, né, os 2 pontos também, ele pode ser utilizado em uma enumeração, certo? Ele pode ser empregado para introduzir a fala do personagem também em uma enumeração. Tia, o que é uma enumeração? É tipo assim, para explicar parte de um fato ou um acontecimento. Isso a gente chama de enumeração em língua portuguesa, ok? Explicar parte de um fato ou um acontecimento. Aí, nesse caso aí, nesse trecho do texto, ele foi utilizado, não é, para introduzir a fala da personagem, ok? Então, você vai vir para cá, para a letra A. Contorne o sinal usado no início da fala do personagem. Qual é o sinal que indica o início da fala do personagem? Travessão, né? Que sinal foi utilizado para introduzir a fala do personagem? Para introduzir a fala do personagem foi o quê? Os 2 pontos. Os 2 pontos, aqui na verdade, os 2 pontos ele é utilizado para introduzir a fala do personagem. O início da fala, o travessão. Para introduzir a fala, 2 pontos, certo? Na letra C, você vai em que outra situação usamos o sinal em que outra situação usamos esse sinal, que é os 2 pontos, está se referindo a essa pergunta aqui, a B, entendeu? Então, em que outra situação? Eu disse para vocês, né? Ele é utilizado além de, não é? Além de, como é que se fala? Além de introduzir a fala de um personagem, também ele é utilizado para marcar uma enumeração, tá? E expliquei o que é enumeração. O que é enumeração? É para explicar um acontecimento ou partes de um fato, ok? É utilizado. Vamos então aqui para a página seguinte. Aqui você vai observar a 2, vai ler as frases. Aqui, ó, observe a pontuação das frases. Primeira. E quem vai buscar o fogo? Você, observou? Nós temos o sinal de pontuação. Ponto de exclamação. Ele é utilizado o quê? Para fazer. Ele é utilizado sempre no final de uma frase para fazer perguntas. E temos também o ponto de exclamação. Tô aqui. O ponto de exclamação, ele é utilizado para expressar ou imprimir sentimentos como surpresa, susto, alegria ou medo, não é? E aí você vai responder aqui na letra B. Qual é o sinal de pontuação presente no final da última frase? Vai escrever ponto de exclamação, certo? Aí aqui você vai ler a tirinha do menino Armandinho e responder as questões, tá bom? Aí você lê e depois vem responder, ó. Quais são os personagens da tirinha? Aí você vai dizer, ó, Armandinho, quem mais? A mulher, o cão e o sapo, né? Esses são os personagens da história. Na letra B, nas tirinhas, as falas de personagens são sinalizadas com 2 pontos e travessão? Sim ou não? Observa lá se tem travessão e se tem 2 pontos. Não, né? Não tem 2 pontos, né? Porque geralmente elas aparecem em balões de fala, né? Nessa tirinha, um traço liga os personagens às falas que ficam dentro do próprio quadrinho. Então, por isso, nesse caso aqui é diferente, certo? Vamos então seguir aqui para a página 53. A página 53 ela é um pouco mais complexa, mas não é impossível. Você vai reescrever
abaixo o diálogo da tirinha usando os 2 pontos e o travessão. Você não deve esquecer de criar as falas do narrador. Você observou que quando você leu a tirinha lá não tem fala do narrador? Pois é, você vai criar, porque já tá aqui, ó. Você sabe que aqui é o menino falando, porque, por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí. Aqui, ó. Aqui você percebe, nesse quadrinho aqui, ó. Aqui nesse quadrinho você percebe que esse tracinho aqui, ó, tá em direção à boca do menino, a cabecinha dele. Então, significa que ele está falando isso aqui, ó. Pra mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas cadê a fala do narrador? Então, você vai criar uma fala aí. Pode ser, o menino disse à mulher. Aí vai colocar aqui, ó, tá? Vai colocar aqui. Primeiro você coloca a fala do narrador. O menino disse à mulher. Aí que ponto você vai colocar? Porque o próximo quem vai falar é o personagem. Então, você vai colocar depois que você escrever, ó. O menino disse à mulher 2 pontos. Porque o que que vai vir? Nesse momento, os 2 pontos, ele vai fazer o quê? Vai introduzir a fala da personagem. Por isso é necessário colocar os 2 pontos na fala do narrador aqui, ó. O menino disse para a mulher. Aí 2 pontos. Aí já inicia com travessão, porque agora vai iniciar a fala da personagem. Aí a personagem vai e fala: para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Ok. Aí a gente já vê no outro aqui, ó. Aí você pode colocar a mulher disse, ó, você disse 2 pontos. Aí vem a fala da personagem, coloca o travessão. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que o sapo faz por você? Né? O que o sapo faz por você? Então, o menino respondeu. Fala do narrador de novo. Então, que é na hora que o menino responde. Então, o menino respondeu. Depois de respondeu, 2 pontos. E aí, novamente, a fala do personagem. Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Que é quando ele responde, certo? E assim você vai fazendo. Vamos dar aqui uma olhadinha aqui nessas explicações, que é importante, né? Aqui, ó. Ponto final. Quando que é usado? Para indicar fim de uma frase afirmativa ou negativa. Aqui agora. Aqui. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Usado para exprimir sentimentos como surpresa, susto, ou alegria ou medo. Ponto de interrogação. Usado no final de uma pergunta. 2 pontos, você já sabe, né? Ele pode ser usado para introduzir a fala do personagem, uma enumeração, citação ou esclarecimentos. O travessão, ele é utilizado quando? Sempre em diálogos, né? Indica o início da fala de uma personagem, certo? Muito bem. Vamos aqui então trabalhar aqui as letras G e J, né? Vamos aqui descobrir algumas palavrinhas que a gente às vezes pensa que é escrita com G e é escrita com J, tá bom? Aí você vai ler o parágrafo aqui do mito africano, porque o cachorro foi morar com o homem, e observar as palavras destacadas. Nós temos as palavras destacadas aqui, ó, jeito, nós temos jeito e temos jornada, certo? Jeito e jornada. No dicionário, qual das 2 palavras aparece primeiro? Qual é? Você vai ver lá no dicionário. A segunda, no dicionário aparece conforme a ordem alfabética. Aí, para você descobrir a ordem alfabética, você vê a primeira letra, né? Ah, tia, mas as 2 palavras começam com J, então veja a segunda letra. Aí você já vai descobrir qual é a segunda letra da palavra jeito. É a letra E, e da palavra jornada é a letra O. Na ordem do alfabeto, qual é a letra que vem primeiro? O E. Então, tia, a primeira palavra que eu vou escrever aqui, vai ser jeito, porque ela está correta segundo a ordem do dicionário. Você pode consultar o dicionário, tá? Letra B. Por que isso acontece? Aí você vai escrever o que eu acabei de dizer, porque a letra E vem antes da letra O na ordem alfabética, né?
Porque, né? Esse porquê aqui, gente, ele é junto, porque é um porquê para dar resposta, ele é juntinho, tá? Porque a letra E vem antes da letra O na ordem alfabética, ok? Certo. Número 2. Complete as palavras abaixo com G ou com J. Se for preciso, consulte o dicionário. Jeito, você pode consultar o dicionário com J. Girafa, com G. Aí assim você pode também consultar. Contorne no quadro somente as palavras que estão escritas corretamente. Aí você vai ver quais são as palavras que estão escritas corretamente. Por exemplo, aqui já achei uma. Hoje. Aí aqui já achei outra. Girassol. Aí você vai procurar aí, tá? Relógio, tá? Você vai procurar aí, certo? Vamos passar então para a última página de hoje. Aqui na última página, você vai observar as imagens e a caixa de palavras para completar a cruzadinha. A caixa de palavras é essas aqui, ó. Tá? Jaca, jerimum, geleia, jiló, jabuticaba e berinjela. E você vai colocar, por exemplo, aqui, ó. Você vai colocar berinjela, né? Aí você vai colocando aí tudo bonitinho, certo? Aí na 5, leia as palavras que você completou na cruzadinha, considerando a escrita, qual é a palavra intrusa, entendeu? Você vai explicar aí qual é a palavra intrusa. Não sei se você observou aqui que todas as palavras estão escritas com o quê? Tem a letra J, ó, J, 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 J. A única palavra que está escrita com G é essa aqui. Então, a gente entende que essa aqui é a palavra intrusa. Por quê? Porque ela é escrita com G. Então, você vai dizer que ela é a palavra intrusa. As outras palavras são escritas com J. Agora, escreva as palavras da cruzadinha na ordem que elas aparecem no dicionário, ou seja, na ordem alfabética, tá, gente? Você vai verificar a ordem que elas aparecem no dicionário, é a ordem alfabética, tá? Ok, com português...